Bom dia, gente. Mais um dia, mais notícias do futebol. Hoje, véspera de Natal, e nem por isso o mercado da bola tá parado. Primeira notícia aqui, notícia do Corinthians. O Corinthians tinha 3,6 milhões para receber do Sport, mas o valor foi reduzido para 778 mil após a aprovação da recuperação judicial do clube pernambucano. A dívida referente à negociação do Felipe Bastos será paga em 66 parcelas trimestrais a partir de 2026, com correção inflacionária. Pois é, 66 parcelas para pagar 778 mil. Observação: a primeira parcela vai ser paga daqui a 2 anos. E isso é porque é só o Corinthians que tinha dívida, né? Outra notícia do Corinthians é que o Corinthians não vai impor dificuldade para liberar o Pedro Henrique e o Pedro Raul, que não estão nos planos do Ramon Dias. Outra notícia do Corinthians: o Corinthians comunicou ao Atlético Mineiro que vai tentar encontrar parceiros para viabilizar a contratação do Guilherme Arana, o lateral esquerdo que possui um dos maiores salários do elenco mineiro, pode ser liberado por causa de uma situação delicada do Atlético Mineiro em relação às finanças. O Galo, que não conseguiu se classificar para a Libertadores esse ano, provavelmente as rendas vão ficar bem enxutas para o ano que vem. Notícia do Cruzeiro: o dono do Cruzeiro revela que irá conversar com o Sérgio Ramos, que está livre no mercado. O clube mineiro pretende investir em um novo zagueiro. Abre aspas para o Pedro Lourenço, né, que é o Pedrinho, o dono da SAF do Cruzeiro. Se ele quiser vir dentro de uma condição do Cruzeiro, pode vir. Outra negociação do Cruzeiro está a detalhes de contratar o zagueiro Adrielson, que pertence ao Lyon e estava emprestado ao Botafogo. O clube mineiro vai pagar cerca de 8 milhões de euros, que dá 50 milhões de reais, pelo jogador, que deve assinar um contrato válido até o fim de 2028. Agora a barca do São Paulo. O São Paulo está tentando reduzir a folha salarial para que o Oscar chegue e pretende chegar a 15 saídas até janeiro. A lista das prováveis saídas são do Rafinha, que já saiu, Jamal Lewis também já saiu, o Wellington Rato, o Wellington, né? O Matheus Belém, Pedro Vilhena, Raí Ramos, o Wellington Rato, que já foi anunciado pelo Vitória, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, que provavelmente vão para o Bahia, Lisiero, Orihuela e Exxon Mendes, Luan, Caio Mateus e o Galopo. Notícia do Globoesporte.com. E aqui está a notícia que eu falei anteriormente. O Bahia está prestes a anunciar o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo do São Paulo. Nestor deve ser contratado por empréstimo com metas para obrigação de compra. O Bahia vai pagar inicialmente 1,5 milhão de euros, que dá 9 milhões e meio de reais, se uma meta for batida, ainda não divulgada. O clube vai investir mais 4,7 milhões de reais, 30 milhões de reais, 4,7 milhões de euros, que dá 30 milhões de reais para comprar o meia. Já o Michel Araújo será comprado por 2,5 milhões de reais, que dá milhões de euros, que dá 16 milhões de reais. O Bahia ainda vai arcar com a dívida de 250 mil euros, que dá 1,6 milhão de reais, do São Paulo com o uruguaio. No total negócio vai ser por 17,6 milhões. Notícia do Globoesporte.com. Agora, contratação do Fluminense. O Hércules se tornou a maior contratação do Fluminense de todos os tempos. O tricolor vai pagar 29 milhões ao Fortaleza por 70% dos direitos econômicos do volante. O Hércules é o primeiro com 29 milhões, depois é o Facundo Bernal com 20,2 milhões, o Thiago Neves, que foi contratado por 16 milhões, e o Terans por 14 milhões. Notícia do Globoesporte.com. Notícia do Santos. O Santos contratou o diretor de futebol do Botafogo para ser o novo CEO do Santos. Notícia que é o Pedro Martins. Notícia do Vene Casagrande. Como eu disse anteriormente, o Corinthians vai facilitar a saída do Pedro Henrique e do Pedro Raul.
O Pedro Raul, porém, já pediu para ficar no Corinthians, que ele entende que consegue dar a volta por cima no clube. O Pedro Henrique, por sua vez, ainda está estudando como vai ser a melhor forma para ele. O São Paulo confirmou a contratação do Oscar para 2025. Ele vai chegar para fazer os exames médicos nas próximas horas. O jogador tem 33 anos. Notícia do Cruzeiro. O Cruzeiro desistiu da contratação do Soteldo após pedida alta do Santos e vai mirar no Santiago Rodrigues do New York City. A Raposa está disposta a pagar 5 milhões de dólares, que dá 31 milhões de reais, por Soteldo, mas desistiu após o Peixe pedir um valor maior. Com isso, a contratação do meio-atacante uruguaio Santiago Rodrigues, de 24 anos, se tornou a bola da vez no clube mineiro. Notícia do Palmeiras. O Palmeiras está de olho no Bernabé, lateral do Inter, que está sendo pretendido para a seleção brasileira. O argentino pertence ao Celtic e está emprestado ao Internacional. O Colorado tem preferência de compra, mas só até dia 31 de dezembro. O clube escocês pede 5 milhões de euros, que dá 30 milhões de reais, para negociar o jogador. O Inter tenta reduzir o valor, mas o Verdão entende que é uma ótima oportunidade de negócio. Com a possível chegada do argentino, o Palmeiras irá tentar a negociação dos laterais esquerdos reservas Caio Paulista e Vanderlan. Notícia do Fluminense. Aqui tá falando que abriu negociações, mas o Fluminense já acertou com o atacante Paulo Baia, que pertence ao Primavera de São Paulo e está emprestado ao Goiás. De acordo com a negociação próxima, o jogador, com pessoas próximas ao jogador, a negociação está avançada, seria por empréstimo. O tricolor também negocia com o atacante. Agora a notícia do Vasco. O Carille, novo técnico do Santos, indicou 2 jogadores que jogaram com ele no Santos, que é o Guilherme e o Juliano. O Guilherme ainda está atrelado ao Santos, que precisa de negociação, já o Juliano está livre no mercado. Notícia do Inter de Porto Alegre. O Internacional faz proposta pelo atacante Johan Carboneiro do Racing. A oferta é por empréstimo com opção de compra. Outra notícia do Santos. O novo CEO do Santos, o Pedro Martins, surpreendeu e anunciou a contratação do Pedro Caixinha para ser o novo técnico do Santos. Notícia do Vasco. Outra notícia do Vasco é que o Léo Pelé, entende que existe um desgaste muito grande com a torcida e avisou que deseja ser negociado. Notícia do Globoesporte.com. Notícia do Botafogo. O Al Rayyan, que já está negociando com o técnico Arthur Jorge, que é mais um nome do Botafogo, o Gregory, além do Savarino. Outra notícia do Vasco é que ele fechou a contratação do goleiro Daniel Fusato, do Eibar, da Espanha. O jogador foi revelado no Palmeiras e já passou por Roma, Gil Vicente, de Portugal, e Getafe, na Espanha. Notícia do Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou a contratação do Dudu, agora é oficial, depois de muitas notícias e disse-me-disse, o Dudu finalmente foi anunciado pelo Cruzeiro. Nova patrocinadora do Palmeiras. O Palmeiras assinou contrato com o patrocínio Master com a Casa de Apostas. O vínculo será de 3 anos, com valor fixo de 100 milhões por ano, podendo chegar a 170 milhões anuais, com bônus por metas como título. O Verdão ainda tem a manga, a omoplata e a barra da camisa em aberto para novos patrocínios. A expectativa é que o valor do uniforme supere 200 milhões anuais. O novo acordo prevê o uso da marca no Master dos times do futebol masculino e feminino profissional, ou seja, será um contrato único. O contrato também prevê valor fixo com base na inflação do Brasil ao longo dos anos. E por último, mas não menos importante, o Cruzeiro encaminhou a contratação do Marquinhos, que pertence ao Arsenal e estava emprestado ao Fluminense. O jogador de 21 anos foi considerado uma oportunidade de mercado e contou com a aval de Fernando Diniz, que trabalhou com ele no Fluminense. O contrato será até o fim de 2025. O Marquinhos pode ser o 7º reforço do Cruzeiro para 2025. Dudu, Christian, Rodriguinho já foram anunciados e Gabigol, Bolasie e Eduardo estão na pauta. Então é isso, galera. Por hoje é isso que tem de notícia. Mais notícias aqui no canal. Feliz Natal para todo mundo. Que Deus abençoe todos que estão aqui. E que vocês façam uma boa ceia com a família ou aonde vocês estiverem. Que Deus abençoe todo mundo. Valeu. Até mais.